Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos mais um domingo, para fazer o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Chegamos ao capítulo 60, que seria 1/3 dessa obra, Ela tem 180 capítulos, então nós estamos chegando a 1/3 da nossa obra. Que nós todos tenhamos agora a proteção de todos os amigos que estão aqui, desencarnados, os instrutores, espirituais, nos fazendo entender a nossa lição, o que vai ser passado, que a gente consiga absorver e eu consiga passar para vocês da melhor maneira possível o que foi que eu vi, o que eu aprendi, porque nós estamos aqui para isso, para aprender e nos melhorarmos, nos tornarmos melhor. A mudança começa em nós mesmos. Então aqui começa, o título é Prática do Bem. E aí nós temos aqui um trechinho da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 15, que fala assim: porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, vontade de Deus, fazendo o bem, que nós vamos tapar a boca dos loucos. Mas quem são esses loucos, que nós vamos ver aqui no decorrer do estudo. Aí estudando, tem uma pergunta: por que a gente estuda o Evangelho? Por que nós estudamos o Evangelho? O estudo do Evangelho, porque ele é o modelo, é o guia que vem de Jesus. Nós temos que, a nossa vida tem que ser baseada no estudo do Evangelho, porque ele é nosso guia, Jesus é o nosso guia, ele nos mostra. E esse estudo é que para cada vez mais nós possamos nos sentir impelidos à prática do bem. Mas não é qualquer bem, e sim o bem da maneira como Jesus entendia esse bem. Não é qualquer bem, é o bem entendido por Jesus. Por isso, na base do Evangelho, que tem como guia Jesus. O bem com a maior pureza, a mais sublime que o Espiritismo nos apresenta. A caridade, mas não qualquer caridade, e sim como entendia Jesus essa caridade. Nós temos vários exemplos da caridade de Jesus, de como ele entendia essa caridade. E nós temos que viver essa caridade, esse bem, dessa maneira como ele entendia. Porque nós ainda, como estamos aqui no corpo físico, nós ainda carregamos como que eu posso falar? A parte humana, Nós temos muito do humano. Então, nós fazemos ainda um bem muito marcado pelas nossas características humanas, pelas nossas paixões, pelas cortinas do eu. Nós ainda fazemos as coisas pensando do jeito que estamos encarnados, sem aquela parte espiritual. A grande parte do bem, da caridade que realizamos, é marcada ainda por essas paixões humanas, É muito preocupado com o meu eu, com satisfazer o meu eu, e não seria assim que teria que ser. E é através do estudo do Evangelho que podemos aperfeiçoar esse bem, que ele seja desinteressado, que não julgue, que não exija, um amor que ama
apesar de, com perdão, paciência, humildade, benevolência com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esse é o bem, essa é a caridade real, a que vem de Jesus. Através do estudo desse versículo, da primeira epístola de Pedro, nós vamos ver como que podemos aperfeiçoar essa prática do bem, entendê-la com mais clareza e fazê-la mais viva no nosso dia a dia. Então, através desse pequeno versinho que nós lemos, eu vou ler novamente, é que a gente vai aprender a realmente praticar o bem, a caridade, de acordo como Jesus ele ensinou. E ele ensinou como? Nos dando modelo, vivendo esse bem e essa caridade. Ele não fez isso só através de palavras, Ele não só falou, ele vivenciou esse bem e essa caridade. E é esse exemplo que fica para nós até hoje, que nós temos ainda até hoje. É essa a marca do que ele viveu, do que ele nos deixou. Então, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Ele nos fala aqui, Emmanuel fala aqui no estudo, que como que eu vou responder aos ataques, ataque de sombras, ataque de insultos diante daquilo que eu faço. É através do bem, é demonstrando o bem. Não é respondendo como seria o certo não, como na terra se considera o certo, que é responder na mesma moeda, dente por dente, olho por olho. Não é isso, não é assim que eu vou responder. Como que eu vou responder? Praticando o bem. O meu exemplo no bem é que vai dar a resposta para aqueles que estão me atacando, que estão julgando aquilo que eu estou fazendo. Fazer o bem é uma resposta diante dos ataques, ao envolvimento das sombras da ignorância dos homens loucos. Então ele fala bastante aqui em homens loucos. Então vamos entender o que são esses homens loucos. Todos que se afastam do bem, do amor, e cedem à loucura do egoísmo, da inveja, do ciúme, despeito, ódio, vingança, estão, do ponto de vista espiritual, num processo de loucura. Então, todo aquele que age com ódio, todo aquele que age por egoísmo, por inveja, por ciúmes, para a espiritualidade, ele é louco. Ele está agindo porque ele está se desconectando do que é universal, que é o bem de Jesus, que é o amor que Jesus tem por nós. Loucura essa que na maioria das vezes não é catalogada pelas ciências humanas, pela psiquiatria. Então, se formos pegar lá as doenças psiquiátricas, nós não vamos encontrar esses tipos de loucura. O egoísmo, a inveja, nos padrões nossos, da ciência humana, ela não é catalogada como loucura. Mas na visão de Deus, são loucuras. Todo espírito que cede às suas paixões, se deixando governar pelos impulsos, está numa espécie de loucura, porque está desconectado da realidade da vida, que é amor, serviço, paciência, compreensão. E a natureza, ela está aí para nos mostrar isso. A natureza nos mostra que nós temos que agir com compreensão,
com paciência, através do serviço e principalmente do amor. Ele diz aqui homens loucos porque eles não estão conectados a isso. Eles se desconectam do que é realmente real, né? Na visão de Deus, que é amor, paciência, benevolência, e agem por impulso humano, né? Que é o da vingança, da inveja, dos ciúmes. E pior ainda, quando esses impulsos começam a ferir outras pessoas. Então, quando eu me deixo levar por esses impulsos, e esses meus impulsos, eles começam a ferir outras pessoas, mais envolvidos na loucura nós estaremos. Como disse Jesus na cruz, eles não sabem o que fazem. Realmente, os que estavam ali estavam num grau tão grande de loucura, tão presos às coisas da matéria, que eles não estavam sabendo o que eles estavam fazendo. No momento ali, eles não tinham noção. Eles estavam só fazendo aquilo que eles achavam que era certo e que não era, né? Não tinha como. Os diagnósticos da Terra ainda não consideram esse tipo de loucura, pois normalmente eles não levam a parte espiritual em consideração. Quando uma pessoa vai ser diagnosticada, tratada aqui na Terra, essa parte espiritual, ela não é levada em consideração. Então, por isso, muitas vezes, essa loucura que nós estamos vendo aqui, que fala que é da inveja, que é essa maldade toda, na Terra é o normal, né? Olho por olho, dente por dente, você me xingou, eu vou te xingar. A gente vê muito isso com as crianças na escola, né? Ele me xingou, ele xingou minha mãe, então eu vou xingar, eu vou bater, né? De revidar. Isso não é o legal, isso não é o certo. Não é assim que nós temos que agir. Como é que eu vou demonstrar para ele que aquilo lá não foi legal? Fazendo de outra maneira, agindo de outra maneira, né? Não o revidando. É necessário que recobremos a sensatez pelo arrependimento, retornando ao caminho do amor, da humildade, da caridade e da compaixão. Então, quando chegamos a esse nível de loucura, que só pensamos em agredir, inveja, ciúme, falta de humildade, nós temos que nos voltarmos, recobrarmos a nossa lucidez, recobrarmos a nossa sensatez e voltar para o caminho do amor. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, a amar o seu próximo. Mesmo que às vezes a gente não concorde com algum ato da pessoa que está próxima, mas é com amor que nós vamos lidar com ela. Nós vamos demonstrar. E fala aqui também que tem pessoas que não querem, não estão no momento ainda de aprender com o amor. Então, nós vamos tentando. Chegou num ponto, nós vamos deixar, depois retornar. A gente coloca a sementinha e ela tem o tempo certo dela brotar. Pode ser que não seja. A gente sempre ouve falar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, às vezes, não germinou ali agora, mas vai germinar. Por isso que nós temos a oportunidade de estarmos sempre retornando, reencarnando, para podermos, né, ir aprendendo, e mais cedo ou mais tarde, uns mais cedo, outros mais tarde, nós vamos germinar e florescer, né? Todo discípulo de Jesus vai achar em seu caminho aquele que não o compreenderá, que vai ridicularizá-lo, humilhá-lo. E será necessário
que ele apresente uma resposta. Ele vai precisar responder. Mas como ele vai responder? Não é qualquer resposta, mas uma resposta legítima, uma resposta à altura, mas não nos padrões do mundo, que seria olho por olho, dente por dente, responder na mesma moeda. Não. Ele vai responder a esses ataques como bem, praticando o bem. Ele é atacado, né, naquilo que ele está fazendo, mas ele não vai atacar também. Ele vai responder, sim. Como que ele vai responder? Praticando o bem. Porque o bem é a grande eloquência, é a grande força que nós temos. O bem fala mais do que 1000 palavras. Porque palavras são coisas que a gente às vezes escuta dizer que palavras vão ao vento. A minha atitude, ela fica. O meu exemplo, ele fica. O que eu faço, fica. O que eu falo, às vezes, não fica. Vai. Mas o meu exemplo, o que eu faço, fica. Porque não adianta eu falar que você tem que fazer desse jeito e eu saio dali, eu começo a fazer de outro jeito, diferente do que eu falei. Não, eu tenho que dar o exemplo. Muitas vezes, o que aqui consideramos loucura, aos olhos de Deus, é sabedoria. E o que aos nossos olhos seria sabedoria, aos olhos de Deus, é loucura. Então é quando a gente fala assim, quando eu respondo com caridade, quando eu respondo com amor, quando eu respondo com perdão, eu respondo com o bem, aqui no mundo nós somos considerados loucos. Loucos. Como? Foi agredido, foi humilhado e está perdoando, está respondendo com o bem? É louco. Mas essa loucura, aos olhos de Deus, é sabedoria. E ao contrário, aquela sabedoria daqui da terra, que seria eu fui humilhado, eu vou humilhar, me xingaram, eu vou xingar, que para nós, enquanto humanos, seria o correto, para Deus é loucura. Para Deus é loucura, porque não foi isso que foi passado para nós. A essência não é essa. A essência é mesmo a humildade, a caridade, o bem. Né? Ele fala a todo momento isso. O bem, praticando a caridade, a humildade, o perdão, que a gente sempre fala, né? É tão difícil perdoar. Mas não é o perdoar também que eu vou perdoar e vou precisar conviver, vou ficar agradando. Não, eu vou perdoar, é para mim. Eu perdoo. E que a pessoa siga em paz. Eu não desejo, né? Mas não desejo mal para ela. Ela vai seguir o caminho dela. Eu perdoei, o que ela me fez acabou. E eu vou fazer a minha parte. Vou viver a minha parte. Aquilo que o mundo toma por loucura, humildade, perdão, responder com amor, com o bem, com o trabalho, é a verdadeira sabedoria na visão de Deus. Por isso, devemos seguir fazendo o bem, seguindo para a luz. As atitudes na prática do bem falam mais do que palavras. Então vamos continuar sempre seguindo o bem, fazendo o bem, procurando a luz, né? Porque o bem só vai nos levar à luz. Quando praticamos caridade, quando praticamos o bem, praticamos a humildade, a tendência é que nosso caminho siga a luz. E a luz vem de onde? Vem de Deus, vem de Jesus. Então é para lá que nós estamos seguindo, nós estamos indo. No primeiro parágrafo aqui, ele fala assim, Emmanuel fala,
à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e dá as oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Quando nós estamos dedicando o nosso tempo na prática do bem, nós não temos tempo de ficar respondendo a insultos, insinuações, ataques. Nós temos bem como exemplo Chico Xavier, que tanto foi insultado, tanto foi humilhado, tanto foi contestado em suas atitudes, e ele nunca parou para ficar respondendo. Ele não tinha tempo para isso. Ele tinha um trabalho a ser realizado na prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade. Vamos parar e pensar se a cada insulto, a cada insinuação que ele recebeu, que não foram poucas, foram muitas, ele tivesse despendido um tempo para responder aquelas pessoas, ele não teria praticado, ele não teria feito tudo o que ele fez. E olha quanto ele fez, olha quanto grande é a obra de Chico Xavier. Então ele não perdeu tempo em ficar respondendo. Respondia sim. Como que ele respondia? Nas atitudes dele, realizando as coisas, fazendo as coisas. Então ele não perdia tempo discutindo, batendo boca mesmo ali, né? Tentando defender, falar. Não, ele ia e trabalhava mais. Praticava mais o bem, mais a caridade, mais a humildade, mais amor. Era assim que ele respondia. Ele respondia sim, mas ele respondia dessa maneira. Se a pessoa não consegue enxergar o bem nas atitudes, na vida do outro, não serão palavras que a farão enxergar. Se a pessoa não consegue ver o bem ali, a pessoa fazendo, realizando, não serão palavras que vão fazer ela entender. Se ela não quer enxergar que está ali, não são palavras que ela vai ouvir que vão adiantar. Pois ela não quer enxergar, ela prefere viver do modo como está. Jesus, lá no final, quando ele estava em julgamento, o que ele fez? Se manteve em silêncio. Ele não respondeu a nenhuma das agressões, do que foi perguntado, né? Ele não. Esse silêncio dele queria dizer para Pilatos, para quem estava lá, a minha vida está aí. Os meus atos estão aí. Se vocês não prestaram atenção, não conseguiram enxergar o que eu fiz até agora, vocês não vão achar as respostas mesmo. Porque as respostas de tudo que vocês estão me perguntando estão aí nos meus atos. Foi assim, em silêncio, que ele respondeu para eles. Ele não ficou falando, não. Ele ficou em silêncio, porque ele sabia que não ia adiantar ele ficar falando. Que o que demonstrava o que ele tinha feito eram os atos que ele havia realizado, que não eram poucos. Né? Ele fala no silêncio, olhem as minhas obras, olhem os meus testemunhos. Eu ensinei nas praças, eu falei com todo, né? Eu passei para todo mundo, está aí. Se vocês não viram até agora, não é agora que vai. Mas ele respondeu tudo isso
em silêncio para eles. Quanto mais um espírito adquire conhecimento da vida, dos propósitos da encarnação, quanto mais nós sabemos quais são os propósitos da encarnação, quanto mais nós sabemos que a vida, ela é curta, né? Essa existência material, ela é curta e ela é um aprendizado. A gente tem que aproveitar esse tempo que estamos aqui para aprender e evoluir, para podermos cada vez atingirmos um nível de perfeição. Porque a nossa finalidade, não é? Enquanto espírito, é a perfeição. E como que a gente, aqui, como fala, é a nossa escola. Nós estamos aqui para aprender, estamos aprendendo. E é uma vez só que a gente vai aprender? Não. São várias e várias e várias. Nós já adquirimos uma grande evolução, mas até a perfeição ainda temos uma caminhada bem longa. Ainda tem muita coisa que nós precisamos aprender ainda. Então, quanto mais um espírito adquire conhecimento da vida, dos propósitos da encarnação, da brevidade da existência material, mais ele reconhece o valor sagrado do tempo, que não deve ser desperdiçado com aqueles que não querem. Então, quanto mais conhecimento eu tenho do que eu preciso fazer, de como eu preciso fazer, mais certeza eu tenho que não adianta eu perder tempo com aquele que não quer. Eu vou dedicar o meu tempo com... Eu vou dedicar o meu tempo, lógico, nós não vamos deixar, mas nós não vamos desprender um tempo maior. Ele vai ter o tempo dele, o momento dele. Então a gente volta e foca com aquele que está querendo, que está precisando. Aí ele continua assim: o apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. É o bem silencioso, mas eloquente, que irá minando a argumentação daqueles que diante o bem seguem em atacar, seguem a irradiar sombras. Quando a loucura dos homens dá de frente com o bem, ela começa a perder forças. Então é o bem que vai minar tudo aquilo que aquela sombra que está tentando vir até nós, que está nos atacando, nos insultando. Então eu vou com o bem, contra essas sombras, contra esses ataques. Eu continuo praticando bem. E devagar, a pessoa, ela vai vendo que não adianta, que esse bem, ele é tão sólido, ele é tão firme, que não tem como eu passar, como eu derrubar. Porque a prática, o exemplo, ele é muito mais forte. O bem se torna tão eloquente que os indivíduos contrários a ele começam a se sentir incomodados, pois aqueles que são imparciais tendem a ir para o lado dos que fazem o bem na prática, e não apenas com palavras. Aqueles que mostram humildade, caridade, bondade, respeito, eles tendem a chamar um número maior de pessoas. Porque sempre quando existe os que estão atacando e os que estão praticando bem, existem os que estão em volta imparcial, que não sabe ainda se vai, né? Eles vão ter, a tendência deles
vai ser ir para o lado do bem. Porque eles vão ver que ali no bem, eles vão encontrar muito mais respostas do que aqueles que estão atacando, aqueles que estão provocando. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Se deixarmos essa contenda perdurar por muito tempo, então ela aconteceu e a gente não toma alguma providência, a gente deixa que ela vá, o que acontece? Os corações, eles tendem a cada vez se afastarem mais e vai complicando mais para trazer isso para perto, né? Então, se deixarmos essa contenda perdurar por muito tempo, isso faz com que a distância entre os corações vá aumentando e as coisas só vão se complicando. Ao passo que se logo no começo alguém tem a coragem de fazer um movimento do bem, da renúncia, perdão, essa contenda acabará logo ali. Se logo que ela começar, alguém tem a coragem de falar, não, eu errei, não é assim, pronto, me desculpa, me perdoa, né? Acaba. Não é se humilhar, isso não é humilhação. É reconhecimento e o trabalho no bem. Ela vai acabar ali, ela não vai dar continuidade. Quantas brigas de família a gente vê por aí que perduram anos e anos e anos por causa disso. Porque um não soube dar o primeiro passo, pediu perdão, desculpa, reconheceu o erro. Então, vai. Porque diante do bem, o outro também se sente chamado ao bem, cedendo ao egoísmo. Então, quando um dá o primeiro passo e pede perdão, pede desculpa, com humildade, o outro lado também vai se sentir. Ele vai ceder a esse bem e vai também pedir desculpa. O vídeo do Arthur, ele fala de uma discussão entre Paulo e Pedro, acho que é no livro do Paulo Estevão, que Paulo levanta e chama a atenção de Pedro, como ele estava agindo com os gentios. E todo mundo na hora ali ficou nervoso porque achou que Pedro ia levantar e revidar e brigar, e isso podia trazer uma quebra ali no cristianismo, no que estava sendo construído, que eram os primeiros anos ainda. E não, Pedro levanta, reconhece, né, as suas imperfeições, pede desculpa, pede perdão e acaba ali, pronto. O que poderia ter sido muito drástico para o cristianismo, para todo, acabou ali naquele momento, né? Com o reconhecimento de Pedro, de que não, realmente ele estava agindo, ele pedia perdão e pronto. Então é assim que tem que haver. Contendas, brigas, sempre vão acontecer uma coisa ou outra, as ideias às vezes não batem, mas que a gente tenha a humildade de pedir perdão, de pedir, né? E não deixar isso ir para frente. No serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Ele fala assim, que discutir, mas não disputar. Eu posso discutir um ponto de vista, mas não disputar que o meu está certo, é só a minha maneira de pensar que está certa. Não. Podem ser maneiras diferentes e as duas estarem certas. Então a gente pode discutir, né? Ver, eu assim, e chegar a um consenso
entre as partes, mas não disputar quem é o melhor, quem sabe mais. Isso não pode haver. Isso não é o correto. Debate só é útil quando os ganhos possam representar caridade para a coletividade. Quando diz respeito apenas a nós ou uma pessoa, não é útil entrar nessas questões. Precisamos visar a caridade e o bem comum. Então, se eu vou entrar em uma discussão e ela vai fazer bem para a comunidade, eu vou trazer algo de bom para bastante pessoas, então eu até posso colocar meu ponto de vista. Agora, se for só para mim, para o meu ego, para o meu bem, não tem. Se é para uma pessoa só, não, tá? O debate, ele é útil, mas se for para o bem comum, para uma comunidade, para mais pessoas. Antecedendo qualquer disputa, convém dar de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Cada conselho nosso, cada palavra nossa, ela tem que vir acompanhada de um exemplo. Então, primeiro eu dou o exemplo, depois eu falo. Porque o exemplo fala mais. Então, toda vez que eu for dar um conselho para alguém, eu for tentar resolver alguma coisa, primeiro eu dou o exemplo, depois eu falo. Porque não adianta eu falar se eu não pratico aquilo que eu estou falando, né? Se eu não faço aquilo que eu estou falando. Não ia adiantar nada eu vir aqui à frente falar sobre um tema se eu não praticar esse tema. Eu tenho que dar exemplo. Antes da fala, algum exemplo no bem, abrindo caminho, porque a fala encontrará, assim, mais retorno, porque o bem vai à frente, abrindo caminhos, abrindo corações. Então, eu dou o exemplo, eu mostro como deve ser feito, tudo baseado no bem, e aí eu posso falar, porque eu dei o exemplo, eu mostrei como se faz. É igual filho quando você vai ensinar alguma coisa. A gente tem que demonstrar como é, para ele saber, não adianta só falar. Aqui é a mesma coisa. Jesus nos fala, eu tenho que primeiro mostrar, né, como se deve fazer. Eu tenho que ter o bem em mim para eu poder falar sobre o bem. Não adianta eu falar e eu não pratico o bem. Eu não tenho o costume da prática do bem. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocando a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado, ele próprio, em divina luz, dominou-nos as trevas da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. É aqui que da sementinha. Não importa se ela eu vou jogar a sementinha. Se ela vai germinar agora, ou se ela vai germinar daqui um século, não tem problema. Eu plantei, ela está ali. Ela vai germinar. Essa sementinha vai germinar. Mas cedo ou mais tarde ela vai. Ela vai encontrar as condições, ela vai estar ali no solo que ela foi colocada. E mais cedo ou mais tarde ela vai germinar e vai florescer no tempo dela, no tempo de Deus. Nenhuma sementinha dessa que foi colocada, ela vai se perder no tempo. Todas elas vão dar frutos, todas. Pequenos gestos, pequenas atitudes têm um poder muito grande no espaço e no tempo. Às vezes a gente acha que é tão pouco aquilo que a gente está falando, é tão pequeno aquilo que a gente está fazendo,
mas nós tenhamos a certeza que no tempo vai ser muito grande, vai ser de muita importância, porque é uma sementinha que eu plantei ali. Com os nossos alunos é isso. Você fala hoje, você fala amanhã, tem hora que você fala assim, ai, não está adiantando, adianta. Lá na frente, a gente vai ver que um pouco daquilo que nós colocamos neles germinou, floresceu e brotou. E está se tornando, porque está dando outros frutos, outras sementes, eles estão dando continuidade àquilo que nós passamos para eles. Jesus silenciou, foi lançando as sementes da renúncia, do perdão, do silêncio amoroso, por isso que ele venceu. Então Jesus, ele foi colocando as sementinhas em silêncio, na maneira dele, falando ao pouco, mostrando mais do que falando, exemplificando mais, né? Aquele silêncio amoroso, e foi assim que ele foi vencendo, e foi assim que ele está tão presente até hoje nas nossas vidas. Foi através desse silêncio amoroso, foi através dessa prática do bem, dessa humildade, dessa vida tão maravilhosa, que nós temos ele até hoje nas nossas vidas. Ele, em momento nenhum ele foi esquecido, em momento nenhum ele foi deixado, porque ele soube e fazendo parte da nossa vida, sem se impor, devagar, dando o exemplo, mostrando, fazendo, né? Então nós temos o quê? Os exemplos de Jesus. E é a eles que nós temos que seguir. Às vezes é difícil. No nosso dia a dia, não vamos falar que é fácil seguir tudo do jeitinho. Tem hora que é complicado, mas a gente tem que estar buscando. Nós estamos aqui para isso, para buscar essa perfeição, que é Jesus, que é Deus, né? Que são seres iluminadíssimos. Então, a gente tem que estar seguindo. Acendendo a luz mais forte quando a sombra humana o envolvia. Quando foi mais agredido, ele recorreu menos às palavras. O que ele fez? Silenciou. E no seu silêncio, ele iluminou. Ele conseguiu iluminar através do seu silêncio, do seu exemplo. Então, quando ele foi mais agredido, quando ele foi mais insultado, ele foi mais judiado, foi o momento que ele mais silenciou. E mostrou a todos nós a sua humildade, a sua resignação, o seu exemplo. Lá na cruz, o que ele faz? Ele pede perdão a todos. Ele pede para o Pai perdoar a todos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele pede perdão por todos que estavam ali, no momento que ele estava mais sofrendo. Ele pede perdão. Então, essa humildade, essa luz dele é que tem que ser o nosso exemplo. Ele não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Ele não foi aquele pai que cobrou, não, ele nos entendeu e ele nos ampara até hoje para que a gente possa evoluir. Diante da loucura do ódio, do egoísmo, da agressividade, da vingança, o bem identifica essa sombra, essa cegueira e intensifica essa luz para ajudar a remover a loucura humana. O bem é uma expressão silenciosa que deve ser vivida, praticada.
O bem que fizermos falará por nós em qualquer conflito ou perseguição, como um advogado a nos defender. Então, a prática do bem é praticando o bem que nós vamos nós vamos mostrar aos outros o que nós realmente somos e aquilo que nós estamos ensinando, né? Que nós estamos aprendendo e tentando passar para os outros. Porque Deus fez isso. No auge da cegueira de todos, no auge do maior sofrimento, Ele silenciou e iluminou. E essa luz fez com que essas sombras fossem. Quantos não foram arrebatados naquele momento? Com o seu silêncio, com a sua luz. E isso acontece. E o bem é uma expressão silenciosa que deve ser vivida. Porque também não é praticar o bem e ficar falando, porque eu faço. Não, eu faço. Eu pratico o bem. O que é o bem? Amor, caridade, perdão, humildade. Isso é a prática do bem. Que eu possa ter passado um pouquinho daquilo que eu aprendi e estudei esses dias. Para mim foi tudo muito novo e muito bom, porque é uma maneira que a gente tem de estar aprendendo. Que eu possa ter deixado uma sementinha em cada um no dia de hoje. Obrigada.